de Deus em Teresina, vemos centenas de templos espalhados pela cidade, milhares de vidas alcançadas e gerações inteiras transformadas pelo Evangelho. Mas toda grande história começa pequena, muito pequena. A Teresina dos anos 1920 era uma cidade completamente diferente da que conhecemos hoje. Ruas simples, poucos recursos, muitos desafios. Foi nesse cenário que Deus começou a escrever uma história que atravessaria gerações. Em 8 de junho de 1927, o pastor Raimundo Prudente de Almeida chegou à capital piauiense trazendo consigo algo que não podia ser medido em números ou riquezas: a mensagem pentecostal. Os anos passaram. Em 1932, o trabalho desenvolvido em Flores, atual Timon, do outro lado do Rio Parnaíba, começou a olhar para Teresina. Então, em novembro de 1993, sob a liderança do pastor Manuel César da Silva, 8 novos convertidos foram batizados. O Evangelho havia atravessado o rio, o Evangelho havia encontrado solo fértil. E no dia 24 de novembro de 1933, foi realizado o primeiro culto oficial da Assembleia de Deus em Teresina. Os cultos aconteciam em uma residência na rua Campos Sales. Em 1936, chegou à cidade o pastor José Bezerra Cavalcante. Naquele mesmo ano, no dia 7 de agosto, a igreja foi oficialmente organizada. A cerimônia reuniu apenas 28 pessoas. Enquanto o mundo enfrentava crises políticas, tensões internacionais e tempos de incerteza, aquela pequena igreja seguiu na contramão da história humana. Enquanto muitos discutiam por lei, aqueles homens e mulheres recebiam o poder de Deus e anunciaram a salvação. Muitas vezes, trabalharam sem qualquer recompensa material. Serviam apenas por amor. Os anos passaram. Novos líderes assumiram a responsabilidade de conduzir o povo de Deus. Pastores dedicados deixaram suas marcas. Entre eles, pastor Francisco Paranense de Alencar, que liderou importantes avanços organizacionais na nossa capital. Pastor Paulo Belisário de Carvalho, que permaneceu mais de 3 décadas à frente da igreja, conduzindo uma geração inteira. Pastor José da Silva Neto, sob cuja liderança houve uma extraordinária expansão do número de congregações. O pastor Nestor Henrique Mesquita, que conduziu a igreja em uma nova fase de crescimento e reorganização. O que antes cabia em apenas uma casinha já não cabia mais. Os templos começaram a surgir. A igreja saiu do centro, avançou pelos bairros em todas as zonas da nossa capital e continuou avançando. Atualmente, a Assembleia de Deus em Teresina está organizada em 33 campos e reúne 296 templos, entre templos centrais, congregações e subcongregações, uma história construída por homens e mulheres que entenderam que seguir a Deus vale a pena. O que faremos para que essa história continue? Porque a mesma missão permanece: ganhar vidas, pregar o Evangelho e anunciar que Jesus Cristo continua salvando, curando, transformando e voltará. E assim, quase um século depois, a mensagem que atravessou o Rio Parnaíba continua atravessando corações. E a história ainda está sendo escrita.